Israel tem vivido nos últimos tempos grandes desafios de sobreviver frente a uma das maiores forças que se levantou contra ele na modernidade, considerada desde o Holocausto, né? O que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro, estamos nos encaminhando aí para aproximadamente um ano após a tragédia, foi só menor que o Holocausto, né? Ou seja, desde o Holocausto, Israel não sofria, né? O povo judeu não sofria tamanho massacre é, vindo, né, de seus inimigos. Bom, nós estamos vivendo estes momentos, observando o que acontece em Israel e buscando entender o que protege o povo judeu desde a sua existência a partir das 12 tribos, a partir de Jacó, né, a partir do pai Avraham, pai de muitas nações, e dele surge aí a nação sagrada, Israel, e Israel vem se perpetuando, né? Foi cativo, foi escravo no Egito, saiu do Egito, avançou pelo deserto, passou por uma transformação a ponto de estar preparado para finalmente entrar na terra prometida, né? Então, é sobre isso que nós estamos estudando, comentando, batendo um papo, né? Trazendo aí os principais valores que conduziram Israel de escravo para senhor do seu próprio destino, né, ao entrar na terra prometida. Vamos entender um pouquinho isso, como que Israel prospera, como que Israel consegue seguir em frente após tantos ataques, né, após tantas tentativas de destruição desse povo, esse povo sagrado, esse povo que luta, um povo que contribui para o mundo. Ele não é o maior povo do mundo, né? É um pequeno povo, mas um povo que faz sim uma grande diferença e contribui muito, como todos os outros povos, né? Contribui muito para transformar esse mundo em um lugar melhor. Existem valores milenares que mantêm Israel vivo, que mantêm Israel em pé e que trazem, né, Israel até os dias de hoje. O povo judeu se consolidou, né? Roma foi, o Império Egípcio foi, né? O Império grego também se foi, os babilônicos também se foram. Os maiores impérios todos dominaram aquela região do Oriente Médio, mas de todos aqueles povos, os judeus ainda estão de pé, Israel ainda está de pé, e nós vamos entendendo ao estudar a Torá, né, o livro sagrado, o código de leis, o código de ética judaico, o código de valores, valores estes que a muitos são valores secretos, mas a Israel são valores conhecidos e aplicados no dia a dia do seu desenvolvimento. Shemuel, então chegamos aqui a mais uma paraxá, o que nós chamamos, né, de porção semanal, onde todos os judeus do mundo, nesse dia, né, no Shabat, estudam esta porção especial do que nós chamamos de paraxá. É isso aí, Shimon. O Shabat inicia sempre esse resumo esperado por aqueles que já deixaram tudo pronto para receber o Shabat e, inclusive, rezar o recebimento, o Kabbalat, juntamente conosco. Ekev vai ser esse diálogo que Moshe mantém agora de instrução, de orientação para essa geração. Ele vai lembrar sobre o cumprimento dos mandamentos, das mitzvot, na conquista da terra, como se livrar da idolatria, se afastar de todas as armadilhas que vão encontrar ali pelo caminho. E garantindo que eles vão conquistar a terra, eles vão conseguir expulsar as nações que estão ali no lugar que Deus decidiu aos herdeiros dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Agora, depois dessa orientação, ele vai lembrar que quando engordarem o gado, quando eles colherem os resultados, quando estiverem seguros, tranquilos, né, fartos, prósperos, ele lembra da armadilha de esquecer. Ele fala da ingratidão, que é um sentimento que afasta exatamente a ponto de que essa ausência
a gratidão traria um risco à idolatria a ponto de esquecerem quem os tirou da escravidão, os conduziu pelo deserto e os introduziram na terra. É uma armadilha que Moshe ele lembra exatamente a geração no momento em que ela alcançar a prosperidade. E por isso ele vai falar com muita ênfase novamente sobre o pecado do bezerro de ouro e as duas tábuas, né? A lembrança da outorga das tábuas que Moshe obteve exatamente no período do Yom Kippur, de acordo com a tradição rabínica, que vai sinalizar a forma como Deus perdoou o pecado e relevou essa transgressão de Israel. E ainda o resumo desta porção, ele traz sobre os cuidados que nós devemos ter com um ger, com um peregrino, com um estrangeiro. A Torá ela vai enfatizar a todos nós, e não é só aqui, ela vai se repetir outras vezes, a ponto de que isso ultrapasse os escritos do Taná, a lembrança. Lembre de que vocês foram escravos, estrangeiros, né, estrangeiros na terra do Egito. Então, o cuidado com o estrangeiro é a pergunta que nós devemos ter sobre quando se percebe que a pessoa está se aproximando da comunidade, os cuidados e a atenção que nós devemos ter ali para garantir exatamente as necessidades que nós tivemos. E todas as vezes que nós nos esquecemos disso, nós nos tornamos novamente exilados na nossa própria terra ou somos exilados do lugar onde nós estamos. Então, essas repetidas experiências mostram que isso vai muito além da experiência que nós tivemos no Egito. Nós fomos e estamos estrangeiros em muitos países. E a Tefilá, né, mais um parágrafo do Shema, ele é recitado, ele é lembrado quando nós temos essa importante composição do Shema, que é a oração e a recitação de uma declaração judaica que fazemos constantemente. E Israel não vai precisar, afirma Moshe. Israel não vai precisar ter medo das outras nações, elas não vão representar medo ao nosso objetivo de alta determinação. O Shimon iniciou nessa introdução do nosso diálogo de hoje, falando exatamente do cenário que nós estamos vivendo, da constante ameaça que os nossos inimigos fazem. É interessante que parece que é atemporal. Nós estamos lendo ali os relatos das experiências israelenses que teve nesse momento de introdução e de conquistar a terra, e da constante ameaça que sempre, há mais de 3.300 anos, nós temos exatamente desse convívio, Shimon, que esse cenário de o novo Estado de Israel, de 76 anos, os judeus que sobreviveram a todas as atrocidades impostas pelos povos por onde passamos, ainda é ameaçado pelos vizinhos, que não dava qualquer valor ao território pelo qual estão brigando com a promessa de eliminar e exterminar a presença judaica. E ela começa essa porção, para você que não tem a Torá, mas você pode usar a sua Bíblia, né? Está em Deuteronômio. Então essa paraxá começa justamente com uma mensagem de incentivo, né? Que Moshe está falando com o povo. O discurso dele já está durando, né, três porções, né? Que ele começou o discurso e aqui ele ainda está nesse discurso. Afinal de contas, são 40 anos de jornada. Haja memória, toda a lei está sendo relembrada por ele, todas as promessas, todos os compromissos, né, toda a história. Então é um misto, né? Não é apenas uma aula de história, mas é uma aula também, é uma aula de legislação civil, legislação criminal, né? Legislação, enfim, pega todos os aspectos da vida judaica, né? Espiritual, moral, prático, né? As leis de civismo e por aí vai. Como diz, todas as esferas da sociedade. Hoje, na nossa sociedade, nós temos a esfera civil, a esfera criminal e constitucional, né? Existem os tribunais.
que regem, né? Que Que julgam. que julgam e por aí vai. Bom, o povo de Israel ele tinha que saber de tudo isso. Nós, brasileiros, a maioria não sabemos da lei penal, da lei civil, dos direitos, dos deveres, né, do brasileiro. Muitas vezes praticamos alguma coisa errada, né? Temos uma conduta errada ali que não está respaldada pela lei, porque não sabemos, não é porque queremos desrespeitar a lei. Mas também no Brasil não tem uma aula de constitucional, né, na escola. Não existe. Né? As crianças não nem sabem. Imagina, você vai ensinar a Constituição para uma criança? Deveria, né? Nós deveríamos saber de todos os nossos deveres e direitos, né? E o que a Constituição nos garante. Pois Moshe estava ensinando isso. Tamanha é a transparência, né? Os líderes de Israel devem agir com transparência, e Moshe foi um dos primeiros grandes líderes, né, já como nação, e ele podia levar com ele, se fosse uma pessoa egoísta, se fosse um líder incompetente. Mas não, para garantir que ele transmitiria o seu legado, ele trouxe a nação e relembrou aquela geração dos seus compromissos, dos seus direitos, das suas jornadas, das suas derrotas, das suas vitórias, e trazendo um vislumbre do futuro, também baseado na lei que é eterna. Então, a partir do momento em que a lei ela é declarada eterna, Moshe conseguiu espiritualmente, né? Moshe era um profeta, ele conseguiu vislumbrar o que aconteceria com o povo se ele se afastasse dessa lei, porque eu diria que nos dias de hoje chamar a Torá de lei você usar isso de uma forma literal, né? É lei, mas não deixa de soar até pejorativo, porque lei parece que é uma coisa muito dura. E a Torá, ela não é uma lei que reprime ou oprime. E principalmente para nós, né? Essa descrição que você fez aí, ela é verdadeira. Ela não é uma lei. Quando fala de lei brasileira, as leis brasileiras, se você não está formado em um dessas especialidades do direito, somos ignorantes. Não sabe nada, né? Então, quando fala assim, a lei de Moisés nos coloca a uma distância muito grande exatamente do que também pode ser as leis de Deus. Porque, veja, a Torá, ela não é só a lei, né? Cuidado, a letra mata. Você já ouviu alguém falando isso para você? Comum. Cuidado que a letra mata? É uma fala cristã. Cuidado que a letra mata, né? Por quê? Porque há uma interpretação errônea e equivocada e incompleta do que é a Torá. Porque a Torá, ela não é a lei de Moisés. Ela é a lei, ela traz aí as leis, 613 mandamentos, mas dentro desses 613 mandamentos tem mandamentos positivos, proibitivos, existem as leis referentes à cidadania, existem as leis referentes ao casamento, aos negócios, à plantação, à colheita, a lei referentes à terra, trabalhistas, existem as leis comportamentais, só que não é só isso. Existe também a história do povo judeu ali no meio, né? Existem as tradições ali no meio, existem o folclore, a cultura, existe a espiritualidade, porque não é só a lei, é a espiritualidade, né? É a conexão com o divino, então não é só lei. Quando você resume a Torá, a lei é a lei de Moisés, a lei mosaica, né? Você resume ela a um livrinho, né? Ó, não desobedeça essas leis aí que você vai... Não, ela traz... Por isso que o judaísmo não é uma religião. Entenda isso. Vamos partir desse princípio? Vamos, a partir daqui seguirmos essa jornada, entendendo que o judaísmo ele não é uma religião, ele é justamente um modo de viver, né, onde você obedece determinadas leis, onde você se conecta espiritualmente com o seu Criador, você se conecta consigo mesmo, mas também você tem que ser feliz, você tem que ter a tua família, você tem que se dar bem. Então o povo judeu não é oprimido pela lei. Porque, veja bem, numa tentativa de reforma da Bíblia, porque a Bíblia eram os livros da lei.
os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? Cinco livros. A lei era essa, né? O livro era esse, a Bíblia era essa. Se analisarmos, né, que Devarim, ele é uma repetição. Ele é uma releitura. É uma né? releitura, ele é um resumo, porque ele já... Moshe está repetindo, ele está falando de novo, e parece que pela terceira vez, sobre o pecado do bezerro de ouro. Né? Sempre e parece que coisa de as pessoas vão ficando mais velhas também, nós tendemos a ficar repetindo algumas histórias. Mas é porque também, Shemuel, ele não falava com os mesmos, né? Eu vi até alguém... Ele não falava com os mesmos. Eu vi até alguém que diz assim, alguém que lida com o público, ou seja, isso que você está falando. Você está falando com públicos diferentes, mas as mesmas coisas. Aí, mas de forma diferente. Aí alguém perguntou assim, mas por que ele ri sempre das mesmas coisas? O que ele está rindo é da reação de cada público. De cada um. Cada público vai reagir diferente. Então, o Moshe poderia falar uma coisa grandiosa e alguém ficar cético assim, sem entender. E até não gostar. Nós atravessamos o mar... Né? Nós atravessamos o mar se abriu, eu estendi o meu cajado e alguém fala assim, não, mas isso não é possível, isso não existe. Né? Isso é invenção da cabeça desse velho. Né? Então, mas eu quero voltar, Samuel. Então houve uma reforma mundial da Bíblia, onde para trazer uma nova Constituição, né? Eu não gostei dessa Constituição aí. A reforma constitucional. Eu não gostei dessa Constituição de Moisés, ela é muito arcaica, ela igual tem coisas Maduro ali. Fez. Eu nem consigo me adaptar a ela, então eu vou criar uma nova. Mas para eu criar uma nova, eu tenho que pejoratizar. Eu tenho que demonizar a velha. Olha, cuidado. Ninguém mais vive debaixo dessa lei, desse jugo. Porque tem um elemento que te tirou do jugo. Mas quem disse que o povo judeu vivia debaixo de jugo? Porque justamente o que trouxe a liberdade do povo judeu, de Israel, do Egito, foi a lei, essa que é chamada de lei, mas foi a Torá. O que é a Torá? São as leis civis, são as leis, como nós falamos aqui, as leis de construção, as leis de plantio, as leis comportamentais, as leis espirituais, a cultura, a tradição. A Torá é isso, ela não é só um livro de lei. Então, resumiu-se a Torá à lei, e classificou-se essa lei como uma lei arcaica, uma lei ruim. Mas por que classificar a Torá como uma lei ruim? Para que um novo povo, né, uma classe ali de pessoas não queira andar sobre aquilo. Porque é o seguinte, quando as pessoas descobrem o verdadeiro sentido da Torá, aquele mundo não faz mais sentido para ela. Porque a verdadeira liberdade está no conhecimento da Torá. Porque a Torá, ela te liberta de muitos grilhões, né? Ela é a verdadeira liberdade de certos grilhões, de crenças limitantes, né? Porque não foi a Torá que ensinou a pobreza como uma qualidade espiritual. Não foi a Torá que ensinou isso. Uma virtude, né? Como uma virtude. Olha, ser pobre é virtude. Abrir mão de tudo que você tem é virtude. Entende? Não é a Torá que traz isso a você. Não é a Torá que te coloca escravo de um dogma. Não, muito pelo contrário. Ela trouxe a liberdade para o povo de Israel, um código de ética que, ao contrário daqueles que inventaram a nova Constituição, que não existem mais, né? Essa permanece até os dias de hoje. Bom, isso vai soar familiar, né? Essa discussão que estamos tendo, porque esse embate já tinha exatamente o Esav com Yaakov. Exato. Né? Os dois já tinham esse embate, inclusive o Esav tinha um embate com o próprio Yitzhak sobre questões em que ele se apresentava mais zeloso, mais comprometido, além do estrito da Torá. E o conflito que se estabelece exatamente entre Yaakov e Esav vai dar aquilo que Bilã deu de revelação de uma alternância.
Há uma alternância. Ou seja, quando Jacó estiver prevalecendo, Esaú vai estar embaixo. E quando Esaú estiver em cima, Jacó estará embaixo. Então, a religião ocidental, ela vai dar partida exatamente com o descendente de Esaú e que se apresenta como judeu, e que ele vai ser um reformador. O reformador. Um reformador. É uma nova constituição, como não sei se a Venezuela vai servir de exemplo numa nova constituinte, né? E você muda os juízes, você muda as regras, e para validar aquela nova constituição, aquela nova aliança ou aquele novo testamento, você precisa sempre criticar e desqualificar, como Shimon disse, de forma pejorativa. Velho, inadequado, superado, vencido, não funcionou, né? Para você apresentar uma nova ideia. E usa-se o comportamento de Israel para invalidar a palavra de Deus. Olha só quão baixo, né, chega. Talvez as pessoas nunca pararam para pensar isso, para olhar o outro lado da história. Você já parou para olhar o lado de Israel, da história, como um povo? Porque parece que hoje existe um lado da história que não se enxerga, né? Não olha tudo o que aconteceu no mundo e lê Israel como um povo mau. Nós vemos aqui nos comentários desse mesmo canal, no YouTube, no Instagram da sinagoga, muitas acusações, né? Pelo simples fato de os judeus ali contarem em que eles acreditam. Como é o judaísmo? O simples fato de você manifestar como é o judaísmo já classifica, você já acaba sendo classificado, você judeu, como arcaico, como tolo, como cego. O fato de não acreditarmos exatamente nas mesmas coisas e não termos exatamente as mesmas perspectivas, embora compartilhemos de muitos valores que nos mantêm vivos e em pé até os dias de hoje, né? Isso é o que nós temos em comum, determinados valores, mas na profundidade das nossas origens é tudo diferente, as perspectivas de futuro também. Agora, isso não me torna cego, né? E nós somos achincalhados nas redes sociais, não estou aqui nos fazendo de vítima, muito pelo contrário, mas são provas que você pode ir lá agora mesmo. Se você digitar aí @NuSim Brasil no Instagram, você vai ver nas publicações, em algumas, o nível, né, de agressão, ele ultrapassa todos os limites do respeito às diferenças, né? E as diferenças não apenas religiosas, culturais, né? Então, os judeus são chamados de arcaicos, de teimosos, de merecedores de sofrimento. Não, afinal de contas, se você desobedeceu a Deus, você merece pagar com todo o sofrimento. A forma é ler as escrituras com olhar... Com ódio. Com ódio. Então, a compreensão, é muito comum ver as pessoas falar um povo que foi amaldiçoado. Não tem povo amaldiçoado, né? O que existe são escolhas. Inclusive, essa paraxá, ela enfatiza bastante, essa porção, sobre a lei do livre-arbítrio, né? A lei do livre-arbítrio, ela está à disposição, e Moshe trabalha ainda com essa possibilidade, com a mesma proposta que Deus teve lá para Adam Rishon. Vocês escolham. Então, a bênção e a maldição, a morte e a vida, o bem e o mal, eles estão nas nossas escolhas. E são parte de um todo, né? São parte de um só, que somos nós. Nós somos um. Dentro de nós existem bênçãos e dentro de nós existem as maldições. Exato. Dentro do que nós entendemos como presença divina, manifestação divina, né? Do que é Deus, está o bem e está o mal. Ele é o criador de todas as coisas, né? Não acreditamos e não terceirizamos o mal a um outro ser rebelado, né? Não, o mal é a criação divina e você tem a opção de escolher qual caminho. Agora, nós nunca fomos isentados de consequências. Não basta apenas você acreditar em Deus. Uma das diferenças,
né? Um dos confrontos, né? Não basta apenas você acreditar em Deus e você já está perdoado, você está isento do mal. Não. Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você acredita na existência do mal, porque afinal de contas, tudo é a criação de Deus, tudo é a manifestação divina. Mas a vida, para ela ser agradável, ela precisa de um equilíbrio. Por quê? Se nós não conhecêssemos o mal, nós também não conheceríamos o que é estar bem, o que é fazer o bem, o que é transformar alguma coisa. Nós estamos aqui para transformar, para criar, mas nós só conhecemos a criação porque algo não existia e foi criado. Os milagres que aconteceram para apresentar Deus novamente ao povo de Israel são uma prova disso, né? O mal, porque o que aconteceu com o Egito foi o mal, né? Foi algo terrível. Foi uma transformação de algo que não existia. Afinal de contas, transformar a água do rio potável em sangue. E o livre-arbítrio estava ali, né? E estava ali. Com tudo que parece que, e Deus, eu endurecerei o coração do faraó. Então cadê o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio, o endurecer o coração do faraó, qualquer um de nós, que o Eterno não permita, podemos obter. Então, a partir do momento que resistimos sempre, vamos resistindo, nós vamos cauterizando a ponto de que essa resistência, ela é o resultado das nossas escolhas, não a manipulação divina. Não, é uma consequência, né? O faraó, ele representava um comportamento da humanidade daquele momento. De uma resistência. E de uma resistência, porque a humanidade ali havia recusado já a Torá. Ela, desde o Éden, ela se afastou de Deus, veio o dilúvio, ela era para ela voltar aos laços com Hashem, né, a criação, mas novamente ela foi se afastando, né, ao ponto de, quando chegou no Egito, era o comportamento do faraó era um reflexo do que aquela sociedade havia se tornado, né? E havia uma promessa que seria cumprida ali, com o povo de Israel, que seria escravizado, mas que seria liberto, né, de forma maravilhosa, de forma grandiosa. E isso se sucedeu, né, o poder divino, a transformação, o milagre, a dureza de coração, o bem e o mal, tudo isso foi escancarado, e não só para Israel, para todas as nações que acompanhavam, porque Deus dizia para Moisés: agora eu vou colocar do meu da minha energia, da minha força, um espírito que fará com que todas as nações temam Israel. Né? As notícias. Né? Um espírito de terror. Um espírito de terror. Todas as nações vão tremer. Por mais longe que elas estejam, elas temerão, porque elas ouvirão falar do que está acontecendo aqui. Parece que às vezes quando você escuta uma coisa, ela é mais... Ela é maior do que é. Ela é maior, ela causa um efeito maior do que quem viu e viveu. Né? Exatamente. E a resistência está aí. O próprio Deus tentou persuadir Caim de não matar seu irmão. Falou: olha, o mal está à porta e a ti convém dominá-lo. Né? Ou seja, deu todos os caminhos para ele mudar o que estava prestes a fazer. Cora, que é lembrado nessa porção também. Moshe mandou chamá-los dizendo: venham, vamos conversar. E eles disseram: não subiremos. Pensa que vai nos arrancar os olhos, como fizeram com os desses homens? E a terra abriu e engoliu a Cora. Então, a dureza do coração, que diz assim: eu endurecerei o coração dele, ela está porque também nós somos previsíveis. Né? Somos previsíveis. Como somos criaturas ridículas, né? Como os nossos filhos também são. Então, o próprio Moshe, ele já começa a falar aqui, e ele diz assim: vocês errarão, vocês se afastarão. Por quê? Moshe, que conviveu 40 anos... Primeiro porque são livres. São livres. As condições favoráveis. Né? Então, quem somos nós sob pressão? E quem somos nós quando achamos que podemos escolher sem sofrer uma consequência imediata? Porque se as consequências for de médio a longo prazo,
do nosso conhecimento, nós nos arriscamos a assumir. Então nos tornamos previsíveis, né? Então o Moshe ele começa a falar sobre resistência a partir do momento que nos tornamos previsíveis. E nesse mesmo espaço que temos a capacidade de escolher o lado errado da história ou do momento, também a possibilidade de que o temor seja despertado. Opa, não é um bom momento, o melhor é não fazer isso. E voltamos atrás de algumas decisões, que é a lei. Né? A lei tem as previsões Torá, o Mitzvot, Ruquim, o Mishpatim. Então é leis, estatutos, preceitos e juízos. Os juízos são os efeitos da severidade divina que cai sobre quando decidimos transgredir. Né? As camadas, né? As camadas da Torá. As camadas da Torá. Não é só lei. O que a reforma fez? Ela tirou tudo e deixou só a lei. Olha o quão dura é essa lei. Né? Você não pode comer determinados alimentos. Que bobagem isso. Hoje os porquinhos, né? Os judeus não comem a carne de porco. Hoje os porcos não são criados mais no chiqueiro. Né? Hoje os porcos são limpinhos. Comem o mesmo milho da galinha. Comem o mesmo milho da galinha. Comem melhor do que muitas pessoas. Quer dizer, olha como essa lei é dura com você. O sábado? Como assim guardar o sábado? Você está preso no sábado? Veja como é a inversão de valores, né? Porque o fato de você ter uma folga na semana para se isentar daquele trabalho sacrificioso que e descansar e se dedicar, né, ao estudo da Torá ou à conexão com Deus é mais ruim do que ter que trabalhar sábado. O que você preferia? Fala sério, você que trabalha de segunda a segunda. Você preferia ter uma folga na semana ou trabalhar todos os dias? Quem é que está preso de verdade? Quem não pode ter um dia de folga. Garantido pela Constituição. Garantido pela Constituição. Olha que prisão! Que prisão! Aí criou-se uma reforma de 613 e resumiu-se ali em alguns, né? Que muitos já foram até modificados. Bom, Moshe começa dizendo, né, para o povo, se vocês obedecerem essas regras, né, e as observarem cuidadosamente, seu Deus manterá fielmente para vocês a aliança feita sob juramento com seus pais. É condicionado, né? Ele manterá fielmente se vocês obedecerem, né, essas leis. Deus te favorecerá, te abençoará e te multiplicará, abençoando o teu fruto desde o ventre materno e o teu fruto da terra, do teu cereal, o teu vinho e o teu azeite, o parto do teu gado, o parto das tuas ovelhas, na terra que jurou aos teus pais que te seria dada. Vocês serão mais abençoados do que todos os outros povos. Não haverá homem ou mulher estéril entre vocês, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, não trará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito, das quais tu sabes, mas a infligirá a todos os teus inimigos. Destruirá todos os povos que teu Deus te entregar, sem mostrar-lhes piedade. E não adotarás os seus deuses, porque isso seria uma armadilha para ti. Se disserdes a vós mesmos, estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos desapossá-las? Não precisais ter medo deles. Tendes apenas que ter em mente o que o vosso Deus fez ao faraó e a todos os egípcios. Os atos maravilhosos que vistes com seus próprios olhos, os sinais e os portentos, a mão poderosa e o braço estendido, com que teu Deus te libertou, assim fará teu Deus a todos os povos que agora temes. O teu Deus, o Senhor, enviará contra eles uma praga, até que pereçam diante de ti os que ficaram escondidos. Inclusive, Shemuel, está acontecendo no Iêmen. Aconteceu um terremoto no Irã, agora. Foi recente. Agora, essa semana. E no Iêmen, Shemuel, você já deve ter percebido, você que acompanha as notícias, né, de Israel, que o Iêmen parou de atacar Israel. Está sofrendo lá com tornados, furacões, tempestades, chuvas torrenciais que não param mais, alagamentos, todo tipo de coisa, depois de que eles atacaram Israel massivamente. É uma coincidência? Bom, vamos acreditar, né, que possa ser. Estão ocupados com a natureza. Estão ocupados com a natureza. Não tenham medo deles, pois seu Deus está no meio de vocês.
um Deus grande e temível. Palavras de Moisés para o povo, né? O teu Deus expulsará esses povos pouco a pouco de diante de ti. Não poderás exterminá-los de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão para o teu mal, né? O seu Deus os entregará a você e os deixará em pânico até que sejam exterminados. E é o que acontece hoje em Israel. Isso aqui é muito atual, essa promessa é eterna. Nós tivemos... O seu Deus vai acabar com os seus inimigos aos poucos. Nós tivemos o dia 7 de outubro, onde os inimigos de Israel atacaram Israel, dominaram, mataram 1.400 israelenses, o maior massacre desde o Holocausto, sequestraram mais de 200, e Israel luta uma guerra. Teve um tempo que todo mundo criticava Israel, dizendo: o que aconteceu com Israel? O que está acontecendo? Israel está congelado. E pouco a pouco, os inimigos foram sendo entregues a Israel. As cabeças, os líderes foram caindo, né? O presidente do Irã que morreu estava num helicóptero, numa lata velha, mas coincidentemente morreu ele e toda a comissão que fez parte do ataque do dia 7 de outubro de 2023. Né? Israel eliminou Ismail Haniyeh dentro do coração do Irã. Um a um dos inimigos foi sendo entregue nas mãos. E o seu Deus os entregará a vocês e os deixará em pânico até que sejam exterminados. Hoje nós vemos o Hamas desesperado para um acordo, né, de cessar-fogo. O Irã, que bradou que destruiria Israel, está dissuadido. Veja bem, não é bem por aí. E o Hezbollah está lá. Ataca, não ataca, ataca, não ataca. Israel está brincando, né? Deus entregará os seus reis nas tuas mãos e apagará os seus nomes debaixo dos céus. Ninguém te resistirá até que os tenha destruídos. Entregarei as imagens dos seus deuses ao fogo. Não cobiçareis a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem os guardareis para vós, para que não sejais enlaçados neles, porque isso é abominável ao vosso Deus. Não traga para tua casa coisa alguma abominável, pois serás proscrito com ela. Rejeite-a como algo abominável, e abominável, pois é proscrita. Vocês observarão fielmente toda a instrução que hoje lhe ordeno, para que prosperem e se multipliquem e possam possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus pais. Lembre-se do longo caminho que o seu Deus, o Senhor, fez vocês percorrerem no deserto nestes últimos 40 anos para testá-los com sofrimento, para saber que estava em seus corações se vocês obedeceriam ou não os mandamentos divinos. E por aí vai. E segue a Parashá, Moshe justamente levando ao povo, né, essa relação próxima que Israel tinha com o Criador. Exato. E essa porção que fala... Bom, depois vem a superação, né, pessoal? E assim como a memória seletiva, ela nos faz ter lembranças ela nos faz ter lembranças de sabores em momentos ruins, né? Ela também nos trai quando nós alcançamos patamares inesperados e esquecemos do sofrimento. O inverso também é verdade, porque quando no deserto e os desafios apareciam pelo caminho, a tendência é que eles lembravam do melão, da melancia, do alho poró, dos peixes que comiam no Egito quando eles apanhavam, quando eles participavam do trabalho forçado. Isso é a mente seletiva. Eles tinham memórias, flashes assim de sabores ou de momentos bons no meio do inferno. E quando nós alcançamos patamares assim elevados, conquistamos, chegamos, e tudo já deu certo, já a possibilidade de que as coisas vão dar errado, elas não mais existem, nós também nos esquecemos de qual caminho nos conduziu àqueles resultados, né? Então a ingratidão ela sempre foi um elemento com que Deus não suporta, porque nós tivemos ali da comparação do que Deus descreveu de castigo para as nações inimigas de Israel, sobre Amaleque
o Egito, Moabe, Amnon e o Egito, todos esses países, inclusive o Egito foi o que mais oprimiu Israel. Né? Foram os últimos momentos dos hebreus no Egito foram de total sujeição, ou seja, todos os hebreus foram subjugados, o governo decidia sobre a vida das crianças que morriam e viviam, quando a quantidade da produção, quem apanhava, quem não apanhava e os que morriam. E quando lá, dentro do território, Hashem diz assim, olha, os moabitas, vocês não vão recebê-los durante 10 gerações. A severidade, Shimon, que Deus cobrou de Moabe por não receber Israel com pão e com água no deserto, foi maior do que a que foi dada aos egípcios, que torturou, que subjugou, que matou, que afogou, que perseguiu. Então, a ingratidão, a memória divina, ela é uma coisa que fere a ponto de que o castigo que está por trás da ingratidão, ele é muito maior, né? Ele é muito maior. Eu sempre digo que dos lugares que nós entramos, nós sempre sabemos ter boas entradas. Apresentáveis, educados, pontuais, enfim. E outras coisas mais necessárias para convencer sobre nossas entradas. A partir do momento que o tempo passa, por algum motivo a gente vai sendo tomado por alguma insatisfação. Não estou gostando, não está legal, eu mereço mais. E quando nós decidimos sair dos lugares, seja de uma sociedade, seja de uma família, de um relacionamento, de uma empresa, nós entramos em todos esses lugares e entramos bem. A questão é de como nós saímos de cada um dessas entradas. As orações dos grandes sábios, o que inclui Shilomo e o próprio Moshe, nos ensine como entrar e sair. Né? Saber entrar, quase todos sabem. Agora, como sair dos lugares é muito difícil e exige sabedoria e um bom senso. Né? Então, quando nós saímos de qualquer relacionamento, de qualquer sociedade, de qualquer ambiente onde fomos bem recebidos, nós precisamos sair e colocar a porta entreaberta, não sair atirando, não sair xingando, não sair jogando pedra, porque lá para onde nós vamos, não sabemos o que nos espera. Né? Nós não sabemos o que nos espera lá fora. E se por um acaso você precisar voltar ali? Né? E se por um acaso você precisar voltar ali? Então, a gratidão, ela é um elemento importante para que o bom senso ele seja usado. A gratidão é a sua plantação de merecimento. Que é o que Moshe está ensinando aqui. Né? Porque ele começa, né? Verraiá eikev Ishmeum Aish Hamishpatim. E será esta a recompensa quando vocês ouvirem estas ordenanças. E se vocês as observarem e executarem, Hashem, vosso Deus, salvaguardará, né, garantirá para vocês a aliança e a bondade que ele jurou aos seus antepassados. E vocês merecerão toda a generosidade e recompensa. Né? Então, você conhecer uma lei, você conhecer as ordenanças, os estatutos, né? E ser fiel. Né? Você fez um pacto, você vive ali, você faz parte daquela comunidade, então, você sendo fiel, você será digno de generosidade. Seja fiel para com os estatutos, seja fiel para com a terra. Respeite a terra, respeite a natureza, respeite as leis do plantio, respeite o seu próximo, respeite a sua conexão com o sagrado, respeite o que Deus fez por você no Egito, porque
é como você falou, né? Moisés lembra novamente o povo da saída do Egito. Lembra novamente o que aconteceu com o bezerro de ouro. Então, sempre trata-se de recompensa e merecimento, né? Mas primeiro, nós temos que plantar o merecimento e depois colher as recompensas prometidas aos merecedores, né? Você tem merecido? Você está plantando o merecimento, né? Ou porque se nós não plantamos o merecimento, se somos mal agradecidos pelo que vivemos, pelas experiências que passamos, né? Eu vi aquele apresentador Mauro Ralph, que é um colunista da Globo, e ele responde alguns resultados de empresas. Ele falava com uma rede de academia e eles começaram em 3 sócios. Um sócio investidor e os 2 é que cuidavam ali exatamente da academia. Aquela academia que começou com 3 sócios, ela foi se tornando uma rede, com 2, 3, 4, de repente ela está espalhada em vários lugares diferentes, né? E a reclamação dos 2 dos 3 sócios é de que só eles trabalhavam, né? Se era justo eles manter o sócio investidor junto. Aí o escritor fala assim: como que vocês começaram? Se vocês não tivessem, vocês teriam o que tem hoje? Seria possível vocês terem chegado aonde são sem ele? Eles falaram não, não é possível. Então, ele está cumprindo com o que entraram no acordo. Ele seria o sócio investidor e vocês que cuidariam. Ele nunca se comprometeu em pôr a mão lá a mão na massa. Na mão na massa. Ele continua fazendo o que ele fez. Então, o justo é que vocês mantenham ele agora na sociedade quando vocês estão se tornar uma rede de academia. Então, uma coisa é quando nós chegamos nos resultados, lutamos pela terra, expulsamos, agora a terra está nos dando resultado. O gado, a lã, o leite, o linho, tudo está funcionando, as nossas crias, os nossos filhos, né? E acontece que o senso de justiça, ele só pode funcionar quando nós temos algumas memórias. Porque vai ter pessoas que ela não nasceu dentro de um reduto de ascensão, ela já nasceu dentro de um espaço confortável. E todas as outras, que têm uma ascensão dos altos e baixos, que no seu melhor momento nós precisamos lembrar exatamente. Fala assim, ó, aquela empresa ali passou no mesmo situação que eu passei, né? Eu tô vendo ele se bater ali com as mesmas coisas que eu me bati. Eu posso decidir ficar indiferente e seguir em frente, ou eu posso decidir falar, não, eu tenho hoje condições de ajudar ele, né? De orientar, de dar um empréstimo. Então a gratidão, ela funciona na relação que temos com Deus, porque essa gratidão, como que nós retribuímos de forma grata a Deus? Se não louvar, construir sinagogas, qual outra forma que nós manifestamos a gratidão? É fazendo, nos igualando a Deus. Então, por exemplo, quando a pessoa está doente, ela pede oração. Por que ela está pedindo uma oração para ser curada por Deus, né? Quando a pessoa está com fome ou com sede, e ela começa a lembrar de que tem um Deus. E Deus, ele mostra aqui que ele está junto, nessa porção ele diz assim, eu estou junto com o órfão, o pobre e a viúva. Então, ele tem satisfação de atender isso. E quando nós fazemos isso, estando em condições favoráveis, nós imitamos a Deus atendendo exatamente essas necessidades. A gratidão, ela tem duplo sentido, né? Tanto na relação que temos com o Criador, que nos colocou naquelas condições, que nos favoreceu, como com as pessoas que ainda estão a caminho daqueles resultados que nós já alcançamos. E as nossas distribuições, ajuda e sensibilidade nesses momentos, eles nos faz parecer com Deus. Ou seja, nós começamos a resolver problemas dos outros. Mas se nós não nos colocarmos para resolver, ou seja, no momento em que a pessoa está pedindo a Deus ali uma ajuda, ela está falindo, né? E eu acabei de passar por ela e não fiz nada, né? Aquela ajuda vai vir de qual outro lugar?
se eu fui indiferente, né? Eu vi lá a pessoa se batendo, levando prejuízo, quase falindo, vai perder o ponto, vai perder lá o investimento. E eu simplesmente passei e falei, eu poderia ajudar, ajuda ou não ajuda, ajuda ou não ajuda, passei, né? E aquela mesma pessoa vai falar assim, poxa, né? Hashem, envia alguém para me ajudar, me mande o socorro, me dê uma saída, né? E de repente, você acabou de passar por ali. E não viu a situação que a pessoa está pedindo exatamente para Deus, de uma experiência que nós temos. Então, a gratidão, o reconhecimento, essa sensibilidade. Mas é justamente isso que aconteceu com o faraó, Shemuel. Ele perdeu essa sensibilidade, né? É, Porque se ele fosse sensível, ele alegraria o coração de Deus. exatamente. Né? Se ele se compadecesse do povo, ele alegraria, ele cumpriria. O que o senhor né? quer? 3 dias no deserto? Não. Vamos construir um templo. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Então, só isso não. Às vezes nós somos testados, né? Moshe fala, vocês foram testados, vocês passaram 40 anos em testes para Deus olhar e observar se realmente vocês honram o acordo que fizeram, honram as maravilhas que Deus fez por vocês, né? Honram a saída do Egito. E às vezes, como você colocou, existem situações que não é para testar a fé do pobre ou da viúva. É para testar a sensibilidade daquele que do está... rico que está passando perto. De quem está passando perto, né? Mas qual que é a sensibilidade? Será que ele está preparado para ser um pouquinho de mim, né? Ele vai me... Porque a alegria de um pai é ver o filho honrando os valores Exatamente. que foram transmitidos. Porque quando você vê o teu filho se comportando de maneira errônea, totalmente contrária aos teus valores familiares, você fala assim, puxa vida, o que eu fiz de errado que eu não consegui colocar no meu filho, incutir no comportamento familiar os nossos valores? O que aconteceu que deu errado? Né? O que está faltando que deu errado? E esse é o sentimento. Quando nós nos distanciamos, né, dessa sensibilidade que é tão simples, né, mas que é tão preciosa para nos mantermos conectados a níveis mais elevados com o Criador, é justamente essa posição adotada de inércia. Né? E aí Deus olha e fala, puxa, o que aconteceu? Né? A O sensação aconteceu? de vergonha, porque é a liberdade. Caso, outra frustração. É a liberdade. As pessoas são livres, né? Porque se você não fosse livre, você só faria o bem, né? Se você fosse preso, você só faria o bem. Não, você vai fazer o bem a todo custo, você é obrigado a fazer o bem, não. Você tem a liberdade de escolher, não vou ajudar, não vou ajudar, estou percebendo, mas a dureza de coração, ela se dá a partir disso. A sua sensibilidade ao que está acontecendo à sua volta vai diminuindo. Mas isso começa justamente com você. Você é sensível com as suas necessidades, né? Ou você faz de conta que nada está acontecendo com os seus sentimentos, com a sua vida, com a sua vida espiritual. Você é sensível, né? Como que está a sua relação espiritual? Como que está a saúde da sua espiritualidade? Você é sensível com você? Porque se você não é sensível com você, se você não tem compaixão de você, não há autopiedade. O auto-amor. O auto-amor é diferente de autopiedade. Você ama quem você é quando você se olha no espelho, né? Quando você levanta pela manhã, quando você veste uma roupa, o que você vê? Né? O que você pensa quando você começa a se enxergar? Ok? Você ama a você mesmo? É diferente. Mais uma vez, auto-amor é diferente de autopiedade. Não é autopiedade, né? Mas se você não tem a capacidade de gostar de você mesmo, você não terá a capacidade de gostar do outro e nem de sensibilizar se você não é sensível com as suas necessidades, né? Com as necessidades do seu corpo. Olha, me alimento mal, não durmo, os meus relacionamentos estão fracassando, a minha vida profissional está fracassando, né? Sou bem-sucedido profissionalmente, mas os relacionamentos são terríveis, né? Ou vice-versa, tenho um relacionamento muito bom, mas estou passando fome. Como está a sua sensibilidade, a sua leitura de você?
Porque se você não se enxerga, você não terá a sensibilidade para enxergar as necessidades da outra pessoa, né? E tudo isso vai te colocar mais longe da presença divina, né? E aí sim, aí nós não somos merecedores. Porque se eu não reconheço que eu sou um merecedor, Deus não vai reconhecer que eu sou um merecedor, né? Porque eu não reconheço nem o meu próprio valor. Se eu não me convenço, como que eu vou convencer os outros? Poxa, se você exatamente, você convence, você vota, agora é a eleição, né? Agora é a eleição, começa o choro da baleia, aquela coisa que você não entende nada, né, nesse período, mas você votaria em você mesmo para ser o administrador da sua cidade? Como é que está? Como é que você está sendo prefeito aí da sua vida? Como é que está essa gestão? Entendeu? Como é que tá? Como é que estão as finanças do município? Como é que está a saúde pública do município? Como é que está a educação do município? Hein, prefeito? Você se elege. De 4 em 4 anos, você se elege. E aí? Né? Ou todos os dias, quando você acorda, você tem um mandato. E aí? Como é que você está? Você está apto? Você seria um bom prefeito? Você votaria em você com segurança? Seja sincero, né? Então é isso. É ter esta sensibilidade com você mesmo que vai permitir que você tenha com as outras pessoas, o que vai te tornar um merecedor, né? Obedeçam os estatutos. É aquela questão, Shemuel, de aprender e aplicar. Mas a primeira coisa que Deus exigiu do povo é que eles agissem, né? Eles ouviram os estatutos e faremos, né? Não foi isso? Faremos e depois entenderemos, né? Faremos e ouviremos. Faremos e ouviremos. Vamos fazendo, vamos andando e fazendo. Vamos andando e fazendo, vamos colocando em ação já. Aprendeu agora, coloque em ação. Coloque em ação. Você está ouvindo os conselhos e desígnios sagrados? Coloque em ação agora. Não, uma hora eu vou fazer. Não é isso, né? Porque o fazer é que vai te tornar merecedor. Então, por isso que a teoria da graça, né? Porque coloca os movimentos antagônicos, né? A graça e a lei. E na realidade, os dois andam juntos. Para você ter a graça divina, você tem que fazer. Você tem que fazer para ser o merecedor. Está claro. Está muito claro. Não basta apenas você elogiar a Deus. Deus não precisa de um elogio, mas é você fazer, né? Abrir mão da hipocrisia de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Eu vi um dia alguém da religião dizendo assim, olha, tudo bem, vão existir líderes que pecam, vão existir líderes que transgridem, vão existir né, líderes que cometem erros, mas não olhe para as ações dele, olhe para os resultados do trabalho que eles fazem. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você ser fiel aos estatutos, aos desígnios sagrados, né? Ser fiel aos valores, né? Às vezes a gente pode parecer repetitivo, mas quando você só fala que algo deveria ser feito, mas você não faz nada para que aquilo aconteça, porque você apontar para a presidência da República e dizer o Brasil é mal governado, ora, mas você está sendo um bom cidadão também, né? Ora, a minha empresa é mal governada, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, mas como é que está o teu papel ali de colaborador? Você está fazendo tudo certinho? Está cumprindo com o combinado? E por aí vai, né? Então, só falar. Não, basta você falar que a Constituição é boa, que todo mundo é bonito, que a vida é linda, que tudo vai acontecer diferente para você. Inclusive, nós vivemos esse problema hoje com a cultura woke, né? Ela é hipócrita, né? Porque ela diz proteger determinados valores, mas ela mesma não age. Ela age reprimindo o contraditório, mas ela não coloca ação. Nós vemos isso acontecendo na eleição. Já que a eleição está chegando, muitos políticos que têm essa cultura, que defendem esse politicamente correto, essa cultura woke, eles dizem proteger uma minoria. Aí você vai olhar para alguns candidatos a prefeito
ele é uma pessoa, né, que é uma pessoa branca que diz defender uma minoria, né? Afrodescendentes, negros, pessoas indígenas, pessoas deficientes, movimento, né, de gêneros e por aí vai. Só que na chapa dele não tem ninguém desses movimentos para ser representado. Na chapa para se e representar. Depois a assessoria dele não tem ninguém ali. Não tem nada. Não tem nada. Então é isso. É uma hipocrisia de... Não, o mundo é lindo. Né? Teve uma candidata que foi no debate que ela fez esse discurso e o oponente dela perguntou, mas por que a tua vice não é negra? Porque ela fez um discurso pelos negros, né? Nós estamos aqui para proteger as pessoas negras, para dar mais né, condições, inclusão, blá, 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 blá. Um discurso maravilhoso e lindo. O outro candidato disse, olha que lindo que você falou, mas por que você não tem uma vice negra, então? Ela foi desmantelada ali, né? Ela reagiu. Ela reagiu num desmoronamento. Mas é um exemplo prático da nossa vida cotidiana, justamente desse comportamento de façam, eu apenas ter uma boa intenção e acreditar que aquilo é bom, já me coloca naquele nível, né, de merecimento. Não. Se você não agir, se você não obedecer às leis, às regras, os valores, você não se torna merecedor. A prática é que vai te tornar merecedor. Então, o conceito de graça contrapondo a ação, ele não é eficiente, né? Ele está um pouco afastado do conceito que Deus criou para as suas criaturas, que é: me obedeçam. Obedeçam os estatutos, obedeçam esse código, essa lei, esses valores que vão fazer vocês prosperar. Somente obedecendo, né, sendo fiel, é que vocês prosperarão. Se vocês não forem fiéis, vocês não prosperarão, vocês não serão merecedores de tudo isso. Uma das abordagens dessa porção e reflete um pouco esse esquecimento, que é o cuidado sobre o estrangeiro. O estrangeiro hoje, dentro da lei rabínica, ele personifica o ger, que é o convertido. São as pessoas que a comunidade decide acolher, né? Acolher para uma conversão, para um processo de retorno. Então, é nessas pessoas que a interpretação rabínica espelha ter uma tratativa. Como que as comunidades, eu tenho visto, e isso tem se tornado muito comum, né? Principalmente depois do dia 7 de outubro, que é algumas tratativas que algumas pessoas, é claro, são algumas pessoas, mas que meio que vai criando um padrão de comportamento, que é como você trata o não-judeu. Né? Eu vi, inclusive, presidentes de instituições judaicas, duas dessas falas. Ou seja, ela tem se tornado um ponto de observação entre nós, judeus, que parte do antissemitismo ele pode ser explicado a partir da forma como tratamos as pessoas. Né? Como tratamos as pessoas. O Talmud relata ali sobre um mestre que ele excedeu no desprezo ao seu aluno e o seu aluno se tornou um líder de uma outra religião que persegue os judeus. Então a tratativa com que nós escolhemos tratar os convertidos, os retornados, as pessoas que querem se aproximar, as pessoas que são simpáticas, isso fazem com que as pessoas comecem a repensar sobre o merecimento de um judeu. Por quê? Na Espanha e outros manifestos antissemitas, existia ali, por exemplo, quando nós destacamos Cora, né? Que parece alguém tão odioso que se dispõe a perseguir os seus próprios irmãos. Esses sentimentos odiosos, às vezes, eles surgem de pessoas mal resolvidas dentro do judaísmo, que foi muito desprezada, que foi maltratada, que foi menosprezada. Então, não podemos replicar e repassar um sentimento amargo para as pessoas que estão na intenção de uma aproximação. É uma mensagem clara
Nós somos uma das portas em que, quando as pessoas chegam na nossa, elas têm ali um relato de tristeza e de má experiência quando ela passou por portas de outras comunidades. Ou seja, precisamos maltratar a pessoa de quem não temos o interesse de atendê-la? Não há um tratamento digno? Não poderemos melhorar? Não se pode melhorar, pelo menos, um tratamento de dignidade para aquela pessoa, para minimizar ou amortizar a sua indisposição em atendê-la? É possível. Então isso vai se espalhando e, às vezes, o radicalismo ele não funciona em lugar nenhum, inclusive no judaísmo, né? Então, em uma página de combate ao antissemitismo, que é um combate à desinformação, a publicações, postagens, fake news, e começou a chegar ali algumas postagens de judeus religiosos maltratando pessoas de outras religiões fora do contexto do conflito. Uhum. Cuspindo, indicando ali um total desprezo pela religião do outro. É necessário uma apresentação dessa? E aí a pessoa colocou esse tipo de postagem no grupo, que quem está usando essas publicações hoje contra nós são o antissemitismo. Ele tem imagem de judeus piedosos, que seriam chamados, e que são chamados nas suas sinagogas, que são chamados nas suas yeshivot de tzadikim, de tzadik, eles cuspindo, xingando, maltratando, desprezando pessoas de outras religiões fora de contexto adverso, né? É necessário? Isso não é necessário. E aí, quando a pessoa bate na porta da tua sinagoga, da tua comunidade, não tem um tratamento assim digno, pelo menos para você falar não para ele não se sentir rejeitado e humilhado, né? Então são coisas que... E outro, não enganar, não iludir o Guer. Às vezes o outro acolhe, mas vê na oportunidade de iludir, de explorar, de tirar proveito da pessoa. Entendeu? Então são situações em que a Torá diz assim: lembre que vocês foram estrangeiros, né? E se tem uma experiência que o judaísmo tem, é de ser estrangeiro, né? É de estar fora do seu próprio reduto. Então não podemos nos esquecer nunca, principalmente estando fora do nosso estado, do nosso Eretz Israel. Muito bem, você agora ficará com uma liturgia maravilhosa de recebimento do sábado. Você é bem-vindo a esta sinagoga, né, para rezar conosco, para receber o dia sagrado, né? E eu convido você para continuar aqui. Deixe o seu like no vídeo, aproveite e faça essa ação. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. É muito importante você fazer isso para que você receba os nossos links, para que você seja abençoado, né, com estas maravilhas da Torá. E você pode compartilhar com os seus amigos este nosso bate-papo, esta nossa aula em formato de podcast. Um abraço para você. Não saia daí, fique aqui mesmo, nesse link. Você será reencaminhado automaticamente para assistir esse convite especial, né, diretamente da Sinagoga no Sim Brasil. Nos vemos lá.